falar sobre evangelismo relacional e discipulado. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Continuando a série sobre a nossa missão e a nossa visão, eu tenho dois objetivos no meu coração, quero compartilhar com os irmãos. Uma é a gente falar o mesmo vocabulário, a gente fazendo parte da mesma comunidade, a gente ter os vocabulários em comum e esses vocabulários terem o mesmo sentimento, o mesmo sentido, aliás, para todos nós. Então, por exemplo, uma palavra que você certamente ouviu muitas vezes, é a palavra evangelho, né, e discipulado, por exemplo. Mas dependendo do contexto, dependendo da igreja, da comunidade, elas têm muitos significados diferentes. Então, eu gostaria de trazer um pouco mais próximo para a gente falar a mesma coisa. Vocês lembram dos elementos da comunicação, né? O comunicador, o receptor, a mensagem, o canal da mensagem, o efeito, né? Então, dependendo de que vocabulário a gente está usando, o efeito da mensagem vai ser completamente diferente, né? Por exemplo, você pergunta para um jovem, como é que você fala no telefone com alguém? Como é que os adultos fariam? Como é que os mais jovens falariam? Dá para ver a diferença de gerações. A minha geração fala assim, porque eu usava o telefone com gancho. Os mais novos, eles fazem assim. Por quê? É o smartphone, né? Eles não fazem assim. Enfim, vai indo, né? Teve uma vez que eu discuti por um longo tempo com a minha esposa, porque ela tinha me dado uma blusa de malha. Irmãos, era verde escuro. Para mim, verde escuro, né? Não sei, as camadas. Para mim é verde claro, verde escuro. Ela falava que era outra cor, era tipo um cinza, um negócio assim. E provavelmente ela está certa, porque as mulheres enxergam mais cores, né? Elas conseguem identificar mais. Mas para mim era verde, assim. A gente está falando da mesma blusa, né? Ela fala, vai pegar a blusa cinza. Eu pegava uma outra blusa. Não é essa. Eu falei essa blusa. E aí, porque o vocabulário era diferente. Então, um dos objetivos da gente continuar essa série é a gente ter o mesmo vocabulário. O segundo objetivo é a gente entender o que é importante e fazer com que essa coisa importante continue nesse lugar que é importante. Estão me acompanhando? Entender o que é importante e colocar essa coisa importante no lugar dela, que é a coisa importante. Por exemplo, dentro de um casal, dentro de uma família, qual que é a coisa mais importante? É o amor do casal, né? Obviamente, né, se a família é cristã, o temor, o tremor ao Senhor, a reverência, o amor de Cristo é a coisa mais importante. Mas, além disso, o amor do casal, o relacionamento do casal é a coisa mais importante. Se outra coisa entrar nesse meio e tomar o lugar deles, muito provável que esse casamento se desfaça. Por exemplo, quando os filhos nascem. Tem momento que realmente a atenção da mãe tem que ser mais para o filho. Mas o importante é o relacionamento do casal, né? Inclusive, os estudiosos, né, da área familiar, da área pedagógica e médica e tudo mais, eles aconselham, por exemplo, quando a família vai para o cinema, o casal sentar no meio e os filhos sentarem no lado, né? E não o contrário. Eu fazia o contrário para meio que proteger os filhos, né? Mas, assim, na verdade, tanto faz, mas é o que está na cabeça, né? Se o trabalho, se a vida, né, de trabalho é mais importante que o casal,
é muito provável que esse casamento não resista a um longo tempo, né? Então, por quê? O mais importante é o amor, é o relacionamento entre o casal. Aí vai ter um relacionamento saudável e vai ter uma família bem sedimentada, né? Por quê? Tem que colocar o que é importante no lugar que é importante. Então, quando a gente pensa em igreja, por exemplo, qual que é a coisa mais importante da igreja? O que a gente pode pensar? Quando você pensa em igreja, qual que é a coisa mais importante? Talvez para os meus filhos seja brincar, né? Eles trouxeram bola hoje para brincar. Se não chover, tem que falar para eles brincarem lá fora, né? Para não ter nenhum acidente. Né? Dependendo, você pode pensar, a coisa mais importante é o almoço. E aí, hoje disseram, né? O cozinheiro, né? É muito bom, então acho que vai ser promissor. Tem gente que fala que é comunhão, servir, culto, tudo isso é muito importante, mas qual que é a coisa essencial que a gente não pode abrir mão dentro da igreja? E a gente até experimentou um pouco isso durante a pandemia, porque a gente teve que mudar muito o nosso jeito de se encontrar, o nosso jeito de expressar a igreja. Né? É exatamente isso, é o Evangelho. Né? É Jesus Cristo, obviamente, e a história do Evangelho. Né? O Evangelho é a coisa mais importante da igreja. A gente precisa revisitar o Evangelho. Eu sei que certamente, quem já é de igreja há 5 anos, faz 5 anos que está ouvindo essa palavra, 10 anos, e vai continuar ouvindo mais. E eu vou voltar a falar sobre o Evangelho, sobre o evangelismo, sobre discipulado, não só nessa série, futuramente também, eu vou revisitar isso, porque é a coisa mais importante. Então, em algum momento a gente vai ter que voltar ao Evangelho, porque do Evangelho, no Evangelho a gente encontra a nossa identidade, a nossa missão, inclusive como nós agirmos, né? Como nós podemos desenvolver o nosso estilo de vida e assim por diante, né? Nossos propósitos e tudo mais. E aí, pensando no Evangelho, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que não são o Evangelho. Tem muitas coisas que eu poderia citar, mas eu trouxe 3 coisas. E a primeira coisa é que o Evangelho não é uma série de doutrinas e verdades. Não sei se isso pode surpreender você, mas o Evangelho não é uma série de doutrinas e verdades. O Evangelho não é sobre o resultado do Evangelho, né? De que eu sou salvo, de que os meus pecados foram perdoados, agora eu me tornei filho de Deus, agora eu recebo a vida eterna. Isso faz parte do Evangelho. Mas se a gente só fala do resultado do Evangelho, Jesus se torna algo útil para a nossa vida, e não um ser a ser contemplado, a ser adorado, a ser admirado, a ser venerado. A gente não consegue enxergar a beleza de Jesus se a gente só fala do resultado do Evangelho. E aí muitas pessoas erram aí. Né? O Evangelho não é um bom conselho. Também não é mau conselho, tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O Evangelho não está para que a gente se torne uma melhor versão de si mesmo. Pelo contrário, é muito mais do que isso. É uma transformação do nosso ser. A gente está na nova criatura, a gente é revestido do novo homem, da nova mulher. E aí, o primeiro ponto que eu queria trazer, né, de 3, né, bem presbiteriano, né, devemos nos apegar fielmente ao Evangelho da qual somos salvos. É isso que Paulo ele traz nesse capítulo. Pode ficar aí. A gente fez um sinal para trocar, mas pode ficar aí. Desculpa, eu que confundi. Paulo, no capítulo 15, ele está fazendo uma defesa com relação à ressurreição de Cristo Jesus. Então, ele está dentro da história do Evangelho, ele está fazendo a defesa de que realmente Jesus Cristo ressuscitou, e qual é a importância disso para a nossa vida, para a nossa salvação, e na história do Evangelho, e que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé.
É vã, completamente vã a nossa fé. E, então, o que Paulo fala no versículo 1 e 2? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Por meio dessa história, por meio dessas boas novas, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então a gente precisa se apegar fielmente a essa palavra. É necessário a gente ouvir, estudar, lembrar, meditar, contemplar, viver e obedecer e compartilhar com outras pessoas sobre essa palavra, a palavra do Senhor. A gente precisa permanecer na palavra do Senhor, né? Lembra João 15? Né? A palavra permanecer, ela é muito importante. Permanecer no Senhor. Né? Ser fiel à palavra, se ater à palavra. O que vem primeiro, a fé ou a conversão? Muitos podem dizer que é a fé. Né? Mas a tradição reformada diz que é a conversão. O Senhor vem ao nosso encontro. Né? Ele nos salva. E aí, até mesmo a fé é um dom de Deus. A gente depende do Senhor para crermos. Isso não quer dizer que a gente não faça a decisão, né? Que a gente diga sim ao Senhor, a gente tome esse passo de fé, de obediência ao Senhor. Né? E como as duas coisas, a soberania de Deus e a nossa decisão, elas se relacionam a um mistério, a um paradoxo. Né? Mas elas ambas existem. E o fato é que o Senhor, ele nos dá fé. Então, a conversão, ela ocorre em um momento. Entretanto, nós precisamos nos apegar à fé. À palavra do Senhor. Nós precisamos estar firmes, ser fiéis à palavra do Senhor. Próximo, agora sim, próximo. E aí, falando sobre, respondendo ao que não é o Evangelho, falando sobre o que quer dizer o Evangelho, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas o Evangelho não é uma série de doutrinas e verdades. Pelo contrário, é sobre como somos resgatados. A gente vive pela influência do confucionismo e do budismo, né? Principalmente quem é de tradição asiática, né? De família asiática e tudo mais, direta ou indiretamente a gente é afetado por isso, com relação a questões de morais e de ética. E, na verdade, são muito boas, inclusive, boa parte delas dialoga com a moral e ética cristã. Né? Só que o Evangelho não é sobre isso, não é sobre doutrinas e verdades, é sobre como somos resgatados, como o Senhor, Ele veio até nós, como Ele salvou-nos. Né? É sobre isso o Evangelho. O Evangelho não é sobre só o resultado do Evangelho, mas é toda a história do Evangelho. Então a gente precisa olhar para a história para que a gente possa admirar a Jesus, para que a gente possa adorar a Jesus, para que a gente possa ver a beleza de Jesus Cristo. Essa semana eu participei de uma conferência e o pastor ele disse assim que se em algum momento a pessoa ela se cansa do Evangelho, se em algum momento ela fica desiludida, ela se cansa do Evangelho, talvez seja porque essa pessoa nunca conheceu o verdadeiro Evangelho. Na verdade, ele não usou a palavra talvez, é o que inclui. Ele falou, essa pessoa não ouviu, não conhece o verdadeiro Evangelho. Porque quando a gente vê, e o Evangelho é simples, ela é universal. Todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as idades, podem compreender ela. A lógica com a revelação divina. Mas, ao mesmo tempo, ela é profunda, profunda, profunda. E quanto mais eu admiro, mais eu vejo a beleza. É que nem ver a minha esposa. Ficou apaixonada de novo. Na verdade, é mais do que a minha esposa. Desculpa, Gi, mas... Porque quando eu vejo a Cristo Jesus e as coisas que Ele faz, e eu confesso, irmãos, que eu não entendo. Quanto mais eu vejo, eu não entendo por que Ele fez isso. Mas eu vejo a beleza dEle na nossa vida. E essa beleza nos constrange, essa beleza nos move, nos transforma. Né? E o Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Ela é muito mais do que um bom conselho. É uma boa notícia, são as boas novas. Ou seja, o Evangelho é uma história, é uma narrativa, é um enredo.
né, da ação de Deus, da ação divina, em especial a ação de Deus na história da humanidade também. Aí vamos para o segundo ponto. Onde me encontro na mensagem das boas novas, né? É necessário a gente se localizar dentro dessa história. Desculpa quem está em casa, deve ter feito barulho. Se está com de fone de ouvido, desculpa também. Mas dentro dessa história toda, né, onde nós nos encontramos? Né, próximo. O Paulo, ele faz um resumo do Evangelho, e no versículo 3 a 5, né, ele fala o que Jesus fez por nós. Então, se a gente pensar que a nossa vida é uma linha de tempo na história, pode clicar mais uma vez. Mais uma vez. Então, tem a criação, né, Deus criou todas as coisas, tem a queda, a gente se rebelou contra Deus, nós fomos criados conforme a imagem de Deus, para representar a Deus aqui na terra e para adorá-lo, para dignificar a Ele, para glorificar a Ele, para corresponder ao seu amor. Entretanto, nós decidimos ser como Deus, nós decidimos ser detentores do conhecimento do bem e do mal, nos rebelamos contra Deus, desobedecemos a Ele. Então, o que aconteceu? Mais um. Cristo, Ele veio, foi algo que veio de cima para baixo, iniciativa de Deus, Missio Dei, né? Deus em missão, Ele se encarnou e viveu e habitou entre nós. Né? Quando fala Cristo, né? Ele fala assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi que recebi, que Cristo, quando fala Cristo, está falando do Messias, do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. E essa história, irmãos, ela é única. Eu não encontrei até hoje nenhuma história de qualquer mitologia divina que falasse que um ser divino vem aqui na Terra para manifestar amor, para manifestar misericórdia e justiça na humanidade, sem que tenha nenhum paixão própria, nenhum benefício próprio. Pelo contrário, a paixão de Cristo, né, que a gente vai trazer à memória na última semana de março, foi um amor sacrificial completo para todos nós. É um escândalo, é a loucura. É essa a história. Em segundo, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez propiciação para nos justificar. Por que Ele fez isso? Porque a transformação... Não, ainda não. Ixi, você vai voltar. Pode ficar aí, não muda até. Fica aí, tá? Depois eu falo. Por que Ele fez isso? Por que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados? Porque a transformação, irmãos, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E isso, as pessoas não sabem disso. Em âmbito de sociedade, por exemplo, as pessoas querem transformar a estrutura social. Pode ser de direita, pode ser de esquerda. As pessoas dão a sua vida para transformar a estrutura. Eu não estou falando que não é legítima essa causa. Mas o que eu estou querendo dizer é que para que haja uma transformação genuína na nossa sociedade, as pessoas precisam ser transformadas, de dentro para fora. E como é que as pessoas podem ser transformadas? Através do Evangelho, através da mensagem das boas novas do Evangelho. E essas pessoas transformadas, elas vão promover uma revolução na sociedade. E aí, essa estrutura vai ser cada vez mais justa, vai promover justiça, vai promover generosidade para as pessoas. E em termos de âmbito pessoal também, a transformação começa em nossos corações, conhecendo e reconhecendo os nossos pecados, entendendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Não foram os judeus que mataram, não foram os romanos. É por causa do meu pecado que Jesus morreu na cruz, que Ele decidiu morrer na cruz. Por causa do seu pecado. Quando eu reconheço isso, quando eu me derramo diante de Deus, entendo quem eu sou,
né, é me localizar. Né? Então, Paulo, de versículo 3 a 5, ele fala o que Cristo fez. Depois, no versículo 6, ele diz: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Então, quando ele escreveu essa carta, esses testemunhos, a maioria estavam vivos, eles poderiam testificar, eles poderiam testemunhar acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Aí, depois ele fala: depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Talvez seja o pecado que tenha sido mais causador de dor, né, que causou dor a Paulo. Talvez a gente possa dizer que tenha sido o maior pecado que Paulo tenha cometido, e ele confessa isso mais uma vez. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, algo que gerou transformação interior, fez com que gerasse transformação exterior. É isso que ele está falando. E aí ele se localiza dentro da história do Evangelho. Lembrando que essa história, né, lembrando que esse enredo tem como protagonista, não você, não eu, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo é o protagonista. Não é aquele ator que você gosta, não é aquela cantora, o protagonista. É Jesus Cristo. E nós somos inseridos dentro dessa narrativa, dentro desse enredo, dentro dessa narração, dentro desse enredo. Nós somos inseridos. Né? Então, quando a gente testemunha para as pessoas, falando de como o Senhor, Ele nos transformou, se torna um testemunho genuíno para as pessoas. Sabe o que as pessoas buscam em épocas de redes sociais? Sabe o que elas buscam? Genuidade. Genuidade. Uma veracidade quando você fala, quando faz um depoimento. Tem uns perfis assim, que é famoso fazer umas sketches, né? Fazer uma sketch de situações e tal. Aí a pessoa fala, fake. É lógico que é fake, né? O cara vai buscar uma genuidade numa sketch, assim, porque faz como se fosse uma situação que estava passando. Mas não é, enfim. O que as pessoas buscam é alguém que seja verdadeiro, no sentido de falar o que passou realmente, aquilo que é genuíno. Então, quando a gente vai compartilhar o Evangelho com outras pessoas, a gente conta histórias. A gente não precisa convencer elas dos princípios e valores do reino de Deus. A gente vai falar, vai divulgar? Vamos, sim, claro. A gente vai promover isso dentro da nossa igreja? Vamos promover. Mas a proclamação do Evangelho é proclamar as boas novas. A proclamação do Evangelho é contar histórias. E não existe um canal de comunicação mais universal do que contar histórias. Todo mundo conta história. Tem filme que eu assisto até o final, com raiva, porque estou perdendo meu tempo para saber o final da história. Por causa da história. Por causa do enredo. A história ela é muito importante. E um outro canal de comunicação poderosíssima é a minha própria vida, é a sua própria vida. O que a nossa vida comunica para as pessoas? Se eu entendo quem eu sou dentro do Evangelho, que eu tenho pecados, que eu tenho falhas, eu vou apresentar isso para as pessoas. Por quê? Se eu não apresentar isso, como é que eu vou falar da graça de Deus? Agora vocês entendem porque às vezes eu falo de coisas vergonhosas da minha vida para vocês? É para apontar para Cristo Jesus. Para que vocês não pensem que o pastor é santo, né? No sentido de que não peca, de que não peida, de que não vai ao banheiro. Né? Não, eu sou gente. Eu sou pecador, tão pecador ou mais pecador do que vocês. Mas por que eu falo isso? Para anunciar a Jesus Cristo, o que Ele fez nas nossas vidas. E por último, o Evangelho é relacional. E é por onde nós iniciamos o discipulado. Como eu falei, a conversão é um momento que acontece. Nós nascemos. Quando um bebê nasce,
Ela nasceu, acabou. Já era, nasceu. Mesmo que ela ainda não entenda que tenha nascido, né, os estudiosos, né, da área da saúde e da pedagogia dizem que leva uns 2 anos para a criança entender que ela não é uma só com a mãe, mas que ela é um outro serzinho. Né, mas ela já é um outro ser, com sentimento e tudo mais. Só que ela nasceu. E eu creio que espiritualmente, quando a gente nasceu, acabou. Só que, porém, entretanto, quem pode dizer o momento em que eu nasci? Talvez a pessoa possa dizer de si mesmo. Eu, honestamente, eu não sei quando que eu nasci. Eu sei que quando eu era criança, eu já comecei a ter convicção de que eu era salvo, de que eu era filho de Deus. Mas eu conheço pessoas que começaram a ter essa convicção depois de muitos anos na igreja, de décadas, sendo presbíteros. Não é ninguém da nossa igreja, tá? Mas eu conheço. Conheço pastor que se converteu, fala que se converteu depois que estava uns 10, 15 anos como evangelista, como ministro da igreja. Fala, só depois que eu me converti de fato. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe o momento exato em que Deus vai agir nas nossas vidas. Mas durante todo esse momento, nós precisamos proclamar o Evangelho. Precisamos... e aí que entra um pouco essa questão do discipulado no sentido de acompanhar a pessoa. De falar do amor de Cristo Jesus de diversas vezes, diversas maneiras. A gente pode pegar vários trechos de todo esse enredo da salvação e falar para as pessoas. Uma coisa que é um fenômeno hoje em dia, né, são os cortes, né? Corte de podcast, corte de programa de entrevista, de filme. E o que acontece? Esses cortes, eles viralizam e as pessoas começam a se interessar por aquele assunto por causa do corte. E aí a pessoa vai assistir o podcast inteiro, ou ouvir o podcast, ou assistir o filme inteiro só por causa de um trecho. Comigo acontece direto, de repente eu estou ouvindo um negócio sobre neurociência e não sei o que lá, inteligência artificial. É um negócio que eu não entendo nada, mas por causa de um corte, me gerou interesse, e aí eu vou atrás do enredo todo. Vocês estão entendendo o que eu estou sugerindo aqui? A gente apresenta cortes para as pessoas. Você não precisa falar em todo momento o evangelho desde a criação. Eu lembro que, quando eu era adolescente, tinha um senhor da igreja que o pessoal só pedia para ele orar em ocasiões especiais. Por quê? Quando ele orava assim: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que criou os céus e a terra desde o início. Era uma oração de refeição, para agradecer a refeição. Ele orava desde o Antigo Testamento, ele via... A gente não precisa fazer isso todo momento. Vai ter momento que, se a pessoa perguntar, minimamente a gente pode estar preparado para falar, mas de repente você pode falar assim: cara, eu também não tinha propósito, mas eu achei propósito em Cristo Jesus, pelo que Ele fez por mim. Eu também me sentia sozinho, mas eu entendi o que Jesus fez para vir até mim. Eu entendi que eu não estou sozinho, porque Jesus está comigo. Você quer saber mais sobre isso? É por isso que, às vezes, eu faço só uma oração pela pessoa. É como se fosse um corte de todo esse enredo riquíssimo e belíssimo do Evangelho. E, às vezes, as pessoas veem esse corte no jeito que a gente vai tratar com os nossos filhos. Nas opções que a gente faz. Quando eu nego participar na corrupção da minha empresa ou qualquer outro, por amor a Cristo Jesus. E a pessoa fala: mano, está todo mundo fazendo isso, você vai ficar para trás. Você fala: pela minha fé, eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Aí no final, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar de você. A minha avó, ela ainda está viva, está com 93 anos, eu acho. Eu perdi a conta, muitos anos. Brincadeira. Ela fez 93 anos, mas há um bom tempo atrás, quando o meu avô ainda estava vivo, teve uma época, alguns anos,
que ele ficou muito debilitado e os médicos não conseguiam achar por quê. Ele estava aparentemente bem, não tinha nenhuma doença, mas ele não conseguia comer, ele perdeu a força. E a minha avó tinha que cuidar dele, né? E aí tinha... aí o meu tio, ele contratou a babá. Quer dizer, a babá já tinha, a babá dos filhos. Aí ela, mais uma outra cuidadora, auxiliava a minha avó, né? Porque o meu avô ficava em casa. E a minha avó, ela não fala muito bem português, é muito limitado, né? Mas ela falava um pouquinho. Então, as senhoras falavam para minha avó assim, se fosse... Não, essas são palavras delas. Se fosse brasileiro, já tinha jogado fora, já tinha abandonado o marido, já tinha levado ele para o asilo, já. É muito sofrimento, porque eles viam o sofrimento da minha avó, né? Ela também já na época lá para os 70, 80 anos, elas falavam, se fosse brasileiro, né? A minha avó falava assim, não, é amor, né? Com português imitado, amor, para sempre. Ela falava essas palavras, né? Eu sei que, se fosse coreano, ela falaria muito mais, mas em português ela falou, é porque eu amo ele, então não vou abandonar ele, eu vou até o final da vida. E eu via o amor e o carinho que ela tinha por ele, fazendo a barba dele, fazendo a higiene dele. E as pessoas veem esse corte. Pode ser que num outro momento, quando elas ouvirem do amor de Cristo, elas lembrem da minha avó. Ou pode ser que isso gere um anseio maior por algo maior, por um amor sacrificial. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente não controla o efeito da mensagem, mas nós somos o canal principal da mensagem e nós podemos oferecer esse corte. E isso a gente faz nos relacionando com as pessoas, quando a gente se relaciona com as pessoas. E aí a pergunta, né, de modo para trazer a aplicação e para trazer para a conclusão, como é que a gente se relaciona? Eu vou apresentar 3 modos da gente se relacionar com o Evangelho e com as pessoas. Vocês podem escolher entre esses 3. Geralmente está misturado, né? Porém, entretanto, que o meu desejo é que seja cada vez mais o terceiro. A gente pode se relacionar de maneira secular. A gente pode viver de maneira secular. Eu vou conforme meus instintos, eu vou conforme a minha justiça, eu vou conforme os meus sentimentos. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, conforme dizia o poeta. E vai. Eu quero ser feliz. Entre o certo e o errado, eu escolho ser feliz, conforme dizia outro poeta. É como vive o mundo. E aí as pessoas procuram outras pessoas que possam dar prazer a elas, possam trazer algum benefício. Então, é um relacionamento capitalista, né, transacional. O que você pode... agora, acho que você não pode me dar mais nada de benefício. Vamos nos separar. Depois de 20 anos de casado. Rompe relacionamentos de amizade. Essa igreja não tem mais nada para me oferecer, eu vou embora. Ou procura pessoas e comunidades que validem as suas idolatrias, seus ídolos. Eu quero viver assim, não importa a verdade, eu vou viver assim e acabou. E aí até pessoas que defendem a ciência, o método científico, uma vez que as evidências científicas demonstram que o que ele está pensando, a ideologia dele, não é correta, ela não se sustenta, elas refutam imediatamente esse método científico, esse cientificismo. Por quê? Entre o certo e o errado eu quero ser feliz, o importante é ser feliz. Você pode viver assim se você quiser. Ou você pode viver de maneira religiosa, com moralidade, né? Com legalidade. A ética e moral ela é muito importante no nosso relacionamento. Mas existe uma diferença entre você viver de modo ético e com moral, e você ser moralista, você ser legalista. A diferença é muito grande. Então, por exemplo, quando eu vivo de maneira religiosa, a lógica é essa: eu obedeço, então sou aceito.
Eu vou ser aceito se eu obedecer. Eu vou fazer as boas obras para ser aceito. Só que a lógica do Evangelho é: sou aceito, portanto obedeço. Cristo morreu na cruz porque eu não era aceitável, senão ele não teria morrido na cruz. Estão entendendo? E muitas vezes a gente confessa que a gente é aceito, e depois a gente obedece, mas a gente vive de modo contrário. A gente vive como se eu não obedecesse, eu fosse para o inferno. Caísse um raio sobre a minha cabeça. Acontece uma coisa errada, é porque eu desobedeci ao Senhor. Pode ser que tenha uma correlação, lógico, né? Se você atravessar o sinal vermelho, pode ser que você bata com outro carro, pode ser que você atropele alguma outra pessoa. Pode ser que tenha uma relação, mas se você atravessou o farol vermelho e o poste caiu, sem que você tenha tocado nela, não tem nenhuma correlação. Mas o nosso pensamento legalista não, foi por causa disso, Deus está me castigando. Ele disciplina sim, isso é fato. Mas ele não é alguém que está pronto para lançar raio, para lançar maldição, quando a gente comete um deslize. Pensamento religioso é assim: a motivação para servir, para fazer as boas obras, é baseada em medo e insegurança. Eu quero ser aceito por outras pessoas, eu quero ser aceito por Deus. Mas a motivação do Evangelho, de quem vive de acordo com o Evangelho, é baseada em alegria, em gratidão. Eu faço porque Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados. Então tudo que acontece é um motivo de agradecimento, eu vou fazer em gratidão. Eu vou servir as pessoas por gratidão. E eu não vou cobrar das pessoas. Muitas vezes a gente fala que é por alegria, por gratidão, porque recebe a graça de Deus, mas dá alguma coisa errada. A pessoa não é reconhecida, ela fala: o tanto que eu me sacrifiquei por você. Isso se torna um veneno na vida da pessoa. E se torna um muro que impede a reconciliação. Quando eu vivo de maneira religiosa, eu obedeço para ter as coisas de Deus, para ter as bênçãos de Deus. Mas a lógica de quem vive pelo Evangelho é: eu obedeço para chegar porque eu quero me aproximar de Deus. Eu quero desfrutar da presença de Deus. Eu quero me assemelhar a Ele. Porque Jesus morreu na cruz, pelo amor que Jesus demonstrou, pela justiça que foi alcançada por meio dele, então eu vou agir assim. Essa é a lógica do Evangelho. Não é o contrário. Não, eu vou fazer isso para ser aceito por Deus. Eu vou fazer isso para que eu mereça a salvação. É a coisa mais antibíblica que existe. E muitas vezes a gente vive essa realidade. Eu quero que a gente seja livre. Como é que a gente se torna livre verdadeiramente? Quando a gente vive de acordo com o Evangelho, com o enredo da salvação, com a história divina de como Ele nos criou e de como Ele interveio na humanidade e as coisas que Ele vai fazer ainda por vir. Então eu pergunto: qual efeito o Evangelho causa? Qual efeito essa mensagem das boas novas causa em vocês? E que dentro de todo esse processo possa ser algo muito mais do que sentimentos, de uma sensação boa, mas seja uma mudança de pensamento, mudança de estrutura de pensamento, das reações, das ações, de hábitos, de estilo de vida. Que haja um arrependimento, que haja uma metanoia nas nossas vidas. Que nós sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé. E assim possamos ser assemelhados à imagem de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa viver esse Evangelho a cada dia. E que o Senhor possa usar as nossas vidas para proclamar o Evangelho a outras pessoas. E que assim possa iniciar o discipulado de fato. Né? Eu falei que é necessário a gente falar do Evangelho, porque tem gente que tem essa conversão só depois, mas o discipulado mesmo, a transformação de vida mesmo, acontece quando tem esse encontro genuíno com Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, e aí Ele cuida de nós. E outras pessoas são usadas nesse processo, no discipulado. Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais na semana que vem, mas que Deus possa nos abençoar
Gostaria de convidar vocês a orarem. Chamo a equipe de louvor à frente também.